sobre 7 coisas que a palavra faz na nossa vida. Vamos aprender a função de mais uma nessa noite, amém? Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo de número 47. Na minha versão diz assim: asseguro-lhe que aquele que crê tem a vida eterna. Amém? Vamos dar uma pausa aí, irmãos. Asseguro que aquele que crê tem a vida eterna. Pegando o tema central, aquele que crê tem. Isso? Aquele que crê tem. O Senhor estava nos ensinando, dizendo: olha, eu asseguro, Jesus falando, isso é certo. Como diz aí o pessoal no meio, né, do avivamento, que eles gostam de dizer batatolina, né? Então o Senhor estava dizendo de forma: olha, eu asseguro a vocês, Jesus falando, que aquele que crê tem a vida eterna. Então, crer e ter é um princípio. Preste bem atenção, irmão. Se você crê, você tem. Jesus ensinou isso. Amém? Glória a Deus. Eu estou feliz por isso. É uma grande conquista. Não é pela justiça, não é pelo esforço, mas aquele que crê tem. Amém? Agora você pode levar esse princípio de crer e ter a todas as áreas da tua vida. Aquele que crê tem. Entendeu, já? Se eu creio que eu tenho uma porta melhor, eu tenho. Entende? Ele disse: aquele que crê tem. Amém? Aquele que crê tem. Pega isso como princípio e começa a praticar, porque esse é o ensinamento de Jesus para nós. Eu estou aprendendo junto com vocês que isso é muito importante para a nossa vida diária, para os nossos projetos, os nossos sonhos, dizendo assim, né? Para todas as áreas. Entende? Você crê que você tem uma porta aberta onde você está? Aquele que crê tem. Amém? Aleluia! Eu gosto disso. Isso é muito bom para mim e eu creio que é para você também. Mas vamos avante. Versículo 48, ele disse: eu sou o pão da vida. Nota que o versículo acabou. Amém? Bem curtinho, não é? Ele disse: eu sou eterno, único, o pão da vida. Pegou? Olha que coisa linda. Vamos prosseguir. Os seus antepassados, o Senhor estava respondendo, tá? Respondendo, né, algumas pessoas, entre eles judeus, que indagaram a Jesus sobre Deus alimentar o povo no deserto através do maná, né? Então Jesus estava respondendo: os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, Jesus, aleluia, para que não morra quem dele comer. Amém? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Aleluia. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus lhe disse: eu lhe digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida
eterna. Aleluia. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém? Uma das funções principais da palavra sobre as nossas vidas é nos alimentar. Amém? Glória a Deus. Que tipo de alimento? Jesus é um pão, é uma comida que alimenta os nossos espíritos. A palavra limpa a nossa alma. O corpo é o nosso endereço espiritual, é a nossa casa, lugar de domínio legal. Se você nasceu de uma mulher, você é um ser legal para a habitação de um Espírito de Deus sobre a sua vida. Amém? Então a palavra alimento. Amém? Alimento espiritual. Alimenta o meu espírito. E assim como o meu espírito, pastor, você pode perguntar: por que é importante que o meu espírito se alimente? Porque como o meu espírito é, eu sou. Amém? Eu sou como o meu espírito é. Então, quanto mais eu me alimento, não de comida física, ao meu espírito, mais eu me torno forte contra todas as reações que vêm atacar a minha alma e o meu corpo. Exemplo: os irmãos lembram lá em Mateus 4, capítulo 4, versículo 4, onde o Espírito Santo guiou Jesus em sua forma humana ao deserto, e lá ele orou e jejuou por 40 dias. Após os 40 dias de oração, de jejum, a Bíblia diz que ele teve fome. Ao ter fome, automaticamente apareceu para ele o nosso inimigo, Satanás, e disse a ele: se tu és filho, transforme essas pedras em pão e coma. Você pegou a ideia? O diabo sabe que você precisa se alimentar, mas não é de qualquer forma. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão físico viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual a palavra que saiu da boca de Deus? O Verbo, Jesus Cristo. A palavra está conosco, a palavra escrita, ou nós podemos dizer que somos a palavra escrita, e o Espírito Santo. São as duas funções que faz a gente vencer e sobressair nesse mundo: a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito, nosso ajudador. Então, eu preciso comer, porque nem só de arroz e feijão vive o ser humano, mas de toda a palavra de Deus. Por que, pastor? Todo mundo não alimenta o Espírito? Não, você entendeu? Que quem tem alma e não alimenta o Espírito tem um corpo, mas ele vive um tipo de vida diferente. Ele vive como
como alma vivente. Mas quem tem um espírito ligado a Deus e se alimenta dele, ele é espírito, alma e corpo. Lembra que no início eu falava aos irmãos? Você já foi no velório de um espírito? Amém? Então, como você alimenta o seu espírito? A Amanda está falando, né, profetizando aqui, nós podemos viver 100 anos ou mais, que o Senhor nos dê, né? Porque eu creio que a nossa querida irmã Darcy, acho que ela tinha mais de 80, né? Então, 80, 83, né? Nós louvamos ao Senhor, porque nós tivemos uma participação no período na vida dela, e vemos a manifestação de Deus na vida dela e daquela família. Nós louvamos o Senhor que ela descansa em paz no Senhor. Com certeza o Senhor a recolheu, e isso traz paz, amados, sim, com certeza, e alegria ao nosso coração, né? E isso para nós é um motivo de alegria, como também está escrito, Amanda, que a festa no céu, né? Quando um santo é recolhido, amém? Mas nós louvamos ao Senhor por isso. Infelizmente eu estarei amanhã trabalhando, não poderei participar da despedida dela lá, né? Mas já quero aqui agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor deu a ela, 80 e poucos anos, né? Mas não sabemos exatamente se é 83, 82, mas queremos agradecer ao Senhor por 83, 82 anos que o Senhor concedeu a ela de ser um instrumento vivo da graça, do poder, da manifestação de Deus no nosso meio. Nós louvamos o Senhor pela estadia da irmã Garcia aqui e ficamos tristes, mas alegres pelo seu descanso nas mãos do Senhor. Amém. Eu creio que quanto mais você se alimenta, mais você é forte. Às vezes as pessoas não gostam das comparações que eu faço, me perdoe, mas eu tive muita experiência com a minha família sobre o reino das trevas. E eu falo para você, se você não teve a oportunidade, se o espírito que pode manifestar como um sapo entrar dentro da pessoa, a pessoa anda igual um sapo. Tinha um primo meu, um dos primos mais velhos, de uma tia minha que já morreu, que entrava 2 espíritos nele, ele andava como cobra, se rastejando no chão, ele não usava as mãos, ele colocava as mãos para trás, os pés dele dobrava para trás, ele não ficava com o pé assim reto como nós estamos, né? Assim não, ele dobrava o pé assim, ele ficava literalmente esticado, e ele andava como cobra, não tinha ponto de contato para se agarrar, ele andava. A casa da minha avó era mais ou menos 30 metros, e era aquela casa antiga que tinha aquele corredor de 1,5 metro largo, sabe? Que cortava a sala, a cozinha e os quartos de ponta a ponta. Você entrava aqui e saía lá na rua, na cozinha, lá no fundo, retinho. E ele vinha lá no fundo, ele vinha, né? E eu corria, que eu tinha 8 anos para 9 anos, eu corria para a porta e segurava na barra, né, da saia, né, da minha mãe, ou quando meu pai estava, eu segurava na calça do meu pai. E ele também, quando outro espírito se manifestava, ele pulava assim, pum, e ficava com as costas grudadas lá no canto, e ficava ali por mais de meia hora, grudado na parede, como se fosse um bicho que sabe, né, escalar a parede e ficar lá, e ficava lá com as costas grudadas, parecia que as costas dele tinham garra, não era o Homem-Aranha, e era feio, e ele não falava, ele esturrava igual boi. Trabalhos foram feitos porque a família toda trabalhava, e vinha um mais forte, vinha outra mais forte. Chegou a vir um parente meu que foi considerado aqui um dos mães de santo mais fortes aqui dentro da cidade, veio para fazer o trabalho. Fechou a porta, trouxe um tamborzinho e começou a bater e falar algumas coisas, e você via que tinha mais alguém com ela, porque o barulho era barulho
Entende? E quando deu 40 minutos, o que estava nele parecia que era mais forte do que o espírito que estava nela. Não desceu, ficou grudado lá, mantendo ele grudado lá, na quina, no telhado, né? Então não era um telhado assim, não era uma cobertura assim, era telha romana. E a casa era baixa, ele ficava lá, grudado, no alto. Então não era uma parede assim bonita, não, era uma parede normal. E já vinha telha com madeira, e ele grudado ali, as mãos soltas, os pés soltos, só as costas grudadas. Ela disse assim: a minha avó era descendente direto dos escravos. Diziam que ela era a quarta geração. Ela morreu com 84 anos. Ela disse assim: eu estava lá na casa dela para assistir televisão. Nesse dia nem minha mãe nem meu pai estavam. Ela disse: vai lá, meu neto, e chama o seu pai, só o seu pai para dar jeito. E eu fui correndo. Era um quarteirão e meio que eu morava na casa dela. Fui lá, chamei o meu pai, e ele pegou a sua Bíblia e veio. Nessas horas ele tem muita paciência, mas ele não tem muita paciência. Ele bateu na porta e falou assim: ô fulano, me dá 5 minutos. Se eu não resolver com 5 minutos, você continua. E ela ficou muito brava, recolheu todos os atabaques e saiu. E ficou no corredor, em frente à casa. Não ficou na casa, porque o Senhor não permite que você entre no lugar do Senhor. E ele entrou, e ele só disse isso, Mariana: em nome do Senhor Jesus. Nem mandou ele sair. O homem caiu no chão, como um saco de abóbora. Eu fiquei com medo, sabe por quê? Porque eu achei que tinha quebrado alguma coisa. Porque ele caiu sem proteção, sabe? Quando caiu sem segurar, sem nada, quando a pessoa cai, desmaiou, perdeu o sentido, pronto, caiu. Depois ele acordou e disse: oi tio, o que está acontecendo? Por que eu estou contando isso para você? Não para te amedrontar, para dizer que como o Espírito que habita no teu corpo, ele é, você é. O Espírito dele foi tirado, ou foi subjugado pelo Espírito superior, naquele momento. E aquele Espírito que dominava ele, fazia do corpo dele virar borracha, grudar na parede, andar como um animal. Mas o meu e teu Espírito não faz isso. Mas eu estou querendo trazer para você uma experiência de quanto mais você se alimentar, o seu Espírito natural, dado por Deus, pela palavra, porque ele só se alimenta da palavra. Quanto mais você lê, quanto mais você estudar, absorver a palavra de Deus, pode ser uma mensagem cantada, pode ser uma mensagem falada. Quanto mais você lê bons livros da palavra de Deus que tem também, entende? O seu Espírito vai mortificar, e conforme ele é forte, ele vai expelir qualquer tipo de ataque, contato, obras sobre a tua vida. É claro que tem coisas que só Deus faz, mas isso você pode sossegar o seu coração, porque as coisas que Deus faz, para mim, já está feito. Não há dúvida, ele não vai falhar. Falha? O que diz o salmista? O guarda de Israel não pisca os seus olhos, não tosqueneja, ele não dorme. E ele traz uma declaração muito forte, dizendo assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão é aqueles que tentam guardar a sentinela. Ele disse: se o Senhor não edificar, se não for edificado pela rocha, pela palavra de Deus, em vão os que trabalham nessa edificação. Entendeu, meu irmão? Se você quiser construir na vida de uma pessoa, e se Deus não edificar através da tua vontade, nada será. Ricardo, esse texto também está sobre os dois alicerces. Lembra que um homem construiu a sua casa na areia, e veio a tempestade, veio a luta, veio os intempéries da vida.
aquele que construiu, pôs a sua esperança, toda a sua confiança no Senhor. Bateu o vento, passou o vento, e ela ficou firme. Aleluia. É por isso que eu quero trazer isso para os irmãos. A importância de você se alimentar. Ah, pastor, não entendi nada, foi assim. Seu espírito se alimentou, ele se alimenta na palavra de Deus. E quanto mais você se alimenta, forte você fica. Porque eu falei, eu quero fazer aqui uma menção a algo que foi questionado nos últimos 2 cultos, que eu falei sobre a oferenda, sobre a oferta. Você já leu Malaquias? Você já leu? Que após falar sobre o dízimo e a oferta, o versículo abaixo e seguindo você lê, eu não gosto de ler só um versículo e trazer como tema, leia todo, pelo menos 4 antes e 4 depois, para você ter uma visão geral do que está se falando, uma compreensão geral. Fala que quando alguém oferta e dizima ao Senhor, diz que Ele mesmo, o Senhor, Ele recolhe. Estava aqui? Já estava, né? Bonito. Quando o Senhor falou aqui para vários irmãos, tenho eu recolhido, recebido cada moeda. O que Ele falou? Ah, eu enviei o arcanjo para receber, foi? Não? Ah, eu enviei o servente, eu enviei, não, o príncipe de Israel, não, o arcanjo Miguel, para recolher as suas ofertas. Não, ele disse, tenho eu mesmo, entendeu? Sentido espiritual, recolhido cada centavo. Viu que ele não contou o montante? Ele disse, cada centavo, entendeu? Imagina quantas pessoas que falam assim, eu não vou dar porque é só um centavo. Olha, aprenda com Deus, não comigo. Não comigo, aprenda com o Senhor. Ele disse, eu aprendo com Ele falando. E Ele disse, eu tenho recolhido cada moeda, cada centavo. Os irmãos que estavam com dúvida, porque eu falei no culto passado. O Senhor recolhe, e significa que é um espírito ligado à tua vida financeira. E aquilo lá se torna um com você. E há um testemunho antigo, aqui mesmo, em Três Lagoas, todo mundo conhece aí, a igreja católica matriz ali, de uma irmã que tirou seu aposento, vou dizer assim, a sua aposentadoria, e alguém passou correndo, conhecia ela, viciado, e roubou a sua bolsa. Sabia que ela não ia denunciar. Passou correndo, minha mãe lembra, isso é antigo, não é de agora que tem ladrão. Passou, conhecia o trajeto dela, tudo. Pegou a bolsa dela, sabia que ela vinha do banco. E ela parou no meio da rua, mano. Sabe o que ela fez? Senhor, o que é teu está ali. O rapaz caiu na hora. Não sei se ele triplicou, se ele encontrou uma pedra. Muitas pessoas vão dar desculpa, mas ele só caiu quando ela terminou a frase. Essa é a verdade. Ele caiu, e ele foi tomado de um temor e disse, toma, eu não quero mais a sua bolsa. E ela pegou, não denunciou e continuou o seu caminho. Isso foi contado várias vezes na igreja que eu cresci. Você entende o que eu estou te falando? Se você unir as suas finanças a Deus, pode Ele falar, olha, me dê 1 centavo para fazer ligação e te proteger. A sua finança será guardada pelo Senhor. Está entendendo? Talvez não foi você que esteja aqui, mas alguém que ouviu algo e questionou. Mas é bom que você saiba que essa resposta também venha acrescentar o seu conhecimento. Que quando você liga a sua parte financeira ao Senhor, Ele protege, e é a única parte que Ele fala que precisa ser ligado para a proteção dele. Ele disse, eu repreenderei os espíritos
devorador era uma praga comum, era um gafanhoto ou uma espécie, um pulgão, achando que a Bíblia está falando de inseto. Não caia nesses entendimentos, não acrescenta a sua vida, só põe você em dificuldade. Porque Deus ia dizer na sua própria palavra, e quando você fazer isso, eu mesmo, eu, Todo-Poderoso, ele não disse que enviar nem anjo, eu mesmo repreenderei os espíritos, plural, do devorador. E lá tem 7 modelos de devoradores, depois eu não gosto de especificação nessa área, entende? Mas o completo é o pulgão, que é tipo um devorador completo, devora com as patas, até as asas dele corta, entende? Ele tem chifres laterais que também corta, a boca dele corta de 2 formas, os pés massacram, apertam. Então o pulgão é o último e o devorador mais completo, mas é só uma simbologia do que é manifestado nas regiões espirituais. Então ele diz: quando você liga, ele garante a proteção. É a única parte também que você vai ver. Ele disse: faça. Se Deus falou, não é que o pastor pediu, alguém pediu para você fazer, não. Se Deus falou para você fazer, ele disse, e você fez, obedeceu, ele disse: faça prova de mim. Ele disse: se eu não colocar a minha mão no meu bom tesouro e lhe virar uma bênção que trará tamanha abastança original, quer dizer que eu e você não temos lugar para estocar. Teremos que repartir, porque não cabe aqui, entende? Não cabe. Eu experimentei isso quando o Senhor falou assim: o tempo do conta-gota acabou. Eu tive que repartir as coisas que eu ganhei, porque não cabia no meu armário. E o Senhor provando. Mas eu creio que esse assunto está bem explicado. E quero terminar dizendo aos irmãos: a palavra alimenta. Jesus é o único alimento do meu espírito, do meu espírito. Amém? Mantenha o seu foco na palavra. Ah, você não vai fazer isso. Use a palavra de Deus acerca daquele assunto. Amém? Não fique tentando agradar a Deus por ações. Diácono Júlio, por que Deus se agradou e ficou feliz com uma meretriz que morava em cima do muro? A Bíblia diz que Deus achou graça. Será que você está tão preocupado com a sua vida física, mas se você obedecer a direção de Deus achar graça em você, significa que graça vai ser derramada sobre a sua vida, e não importa onde você está, a graça vai te colocar aonde Deus quer que você esteja. Lembre do que eu falei. Deus vai te colocar, não pastor dogma, não exigência, não. Pode ser bonito, pode, se você entrou naquele ministério, tem aquele dogma, você deve respeitar, mas a luz da palavra é Deus que te promove. É Deus que coloca, é Deus que convence. Está escrito: nem por força e nem por violência, somente, não tem outro caminho, pelo meu Espírito. Amém? Irmão, isso quebra muita gente. Não, mas você deu uns pau, ele vai militar. Se eu pegar, duvido, se não ficar na minha mão 2 semanas, eu dou jeito, já você. Então o Senhor fala: não, agora você é o servo do Senhor, você é um filho de Deus, agora somente pelo Espírito. Pastor, tem texto, está vindo aqui várias vezes, humanos, olha, de agora em diante, amém? De agora em diante, não considere ninguém do ponto de vista físico. Por quê, pastor? Porque lá dentro pode ter um espírito manipulando. Lá
eu aprendi lá na igreja, o pastor ensinou, o Espírito Santo nos ensinou, na verdade, toda hora, toda agora ensinou. Ela disse: que eu tenho tomado cuidado para saber qual Espírito está falando através dessa boca. E a pessoa se calou, vou dizer, o Espírito se calou e dirigiu o seu manipulado ou a sua manipulada embora. Vou dizer uma coisa para os irmãos, eu creio que os irmãos entendem isso. A verdade é absoluta. Amém? A verdade é absoluta. E eu vou deixar gravados para os irmãos que quem leu o Salmo 119? Quem leu? Foi agora, mais um pouquinho lá para frente, no versículo 105, diz o quê? Que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Marca aí. Mais uma função da palavra. Quanto mais de Cristo eu tiver, menos trevas vai ter na minha volta. Não quero crer que há trevas em você, lá nos escuros, manipulado pelo mal. Entende? Ele diz luz. A palavra de Deus é luz. Pode ser interpretado como conhecimento recebido também, luz. Entende? Eu conheci uma irmã, talvez a Monique lembre dela, esposa do pastor Cláudio. Ela dizia: vamos orar para a treva sair. Ela brincando, né? Convidando todo mundo para o momento da oração. Ela dizendo: vamos orar. Porque quando a gente ora, as trevas vão embora, a manifestação da luz. Mas estou dizendo isso dentro da palavra, não com brincadeira. Você pode brincar com certeza, é livre. A palavra é luz. Pode parecer clichê, pode parecer bom, mas missionário é ali. Quando você aperta o botão da luz na sua casa, o escuro fica negociando. Não, deixa eu ficar mais um pouquinho. Não. Não fiquei tempo suficiente. Fica mandando na sua casa. A luz chega, some, não volta. Enquanto houver luz, não há treva. Genésio Espírito, nem vou falar, né? É a área dele, né? Onde há luz, não há treva. E não há negociação. Há negociação? Não há. E vai entender a lei da luz para você ver. Põe a mão lá, gente, num cabo de 3 vidros, não sei o quê. Põe a mão lá para ver se é real ou não. Para ter luz, é necessário ter muita força. Está entendendo? Vai exigir de mim e de você determinação. Entende, Amanda? Eu não vou parar. Eu estou certo que esse lugar é meu. O Senhor me disse pela palavra, não por achismo, mas essa posição é minha. Eu não abro mão. Vai exigir energia para se manter a luz, força, disposição. Mas aonde a luz está, não há trevas. E para mim, eu não sei para você, para mim é muito beleza, traz muita alegria. Assim como Deus é Espírito, e aonde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. Eu gosto desses textos. A pergunta era: Deus está? É comigo e com você, né? A pergunta é, a Bíblia faz uma pergunta. E aí? Aonde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quem? O Espírito Santo vai manifestar a presença de Jesus aí. E isso basta. A pastora falou só assim: não, você e o Espírito Santo são.
Não cair na bobeira de não considerar o Espírito Santo como uma pessoa. Onde estiver 2 ou 3, a menor igreja, só tem eu lá louvando. Se é em nome do Senhor Jesus, a manifestação da presença de Deus é real. Nem estou aqui sozinho. Não fale isso. Vocês vão aprender, isso não é novo, isso é antigo, mas é necessário para o nosso conhecimento, na nossa vida diária. De repente você pega uma situação, você fala, solta eu aqui e fala, não, aprendi. Eu e o Espírito Santo, e eu e o Espírito Santo somos a maioria. Amém? Daí virá a força para você dar a ordem, confessar a palavra, fazer a oração necessária, tomar a decisão necessária. Amém? É claro, irmão, que isso aí estende para várias vertentes. Quando a Bíblia fala, isso é pregado na internet, eu já vi várias vezes. Quando a Bíblia fala de um homem como homem, ele fala que é um homem mais um homem. Quando a Bíblia fala de uma mulher mais uma mulher, ele fala uma mulher mais uma mulher. Mas quando a Bíblia fala, quando um homem junta-se uma mulher, ele se torna uma só carne. Isso não é mentira. Só um homem e uma mulher pode manifestar a maior dádiva de Deus, que é dar uma luz. Nascer uma nova casa para a habitação de mais poder de Deus por meio do Espírito. Entende? Estou falando dessa vertente, quando a pessoa fala assim, olha, eu vou decidir sozinho porque eu e o Espírito Santo, um dos cônjuges, dizendo, eu aconselho ele a decidir com o seu cônjuge, porque a Bíblia vê os dois como uma. Entende? Aí eu vou decidir sozinho, porque eu estou com o Espírito Santo. Você está com o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que você, mas o seu cônjuge é uma só carne. Eu aconselho, não é uma ordem, eu aconselho você a ter as informações, a aprovação dos dois, para que se cumpra essa manifestação de o Senhor está onde está 2 ou 3. Amém? Esses dias atrás, não sei se foi mesmo. A minha esposa que confessou algo, ou se foi eu, o Senhor mandou parar na hora, disse, olha, tem que haver concordância, os dois têm que concordar acerca disso, para que isso se manifeste. E ao concordar, não demorou 40 minutos, nós recebemos o telefonema que o Senhor fez o milagre. Glória a Deus. Não ache que você é qualquer um. A graça de Deus está sobre a sua vida. Você é bendito do Senhor. Você é uma bênção do Senhor. E não há nada nesse mundo que possa parar a manifestação da graça de Deus na tua vida. Mais graça, mais dádiva, mais dom, mais poder, mais operação do Senhor através da tua vida. Eu oro para terminar dizendo que o Senhor acrescente graça, conforme o texto de Pedro e de João também. Que a graça e a paz do Senhor seja multiplicada na sua vida, no seu dia, no resto da semana, no projeto que você está fazendo, na tua casa, no teu relacionamento com o teu cônjuge, na vida, pai com filho, filho com pai, no teu trabalho, no teu projeto, no teu sonho. Que a graça e a paz do Senhor seja multiplicada sobre a tua vida. Você que crê, diga amém. Amém. Para terminar de novo, meu Senhor.